Olá, alunos da terceira série, estou aqui com vocês, meu nome é professora Joyce, para mais um Encontro em Geografia. Hoje vamos fazer um aprofundamento sobre impactos ambientais e blocos econômicos, fazendo uma relação entre esses dois itens importantíssimos no nosso dia a dia. Para que isso aconteça, vamos embasar o nosso estudo numa retrospectiva dos principais problemas ambientais e a importância dos blocos econômicos no contexto de comercialização e globalização na atual conjuntura em que vivemos. Para isso, pensamos na seguinte problematização. Primeiro, quais problemas ambientais podemos perceber em nosso dia a dia? E segundo, de que forma o processo de globalização impacta no ambiente? Se nós observarmos a evolução da sistemática do capitalismo, a gente percebe que o capitalismo ele tem muito colaborado para a atual conjuntura relacionada ao meio ambiente. Nós percebemos que nós tendemos a formar um volume cada vez mais denso nos centros urbanos e além do volume e do condicionamento da forma em que vivemos, fatores agravantes foram somados, como a impermeabilização do solo, a verticalização, a utilização de emissores de gases poluentes, que unindo todo o fator do adensamento populacional, gerou vários problemas ambientais, principalmente no meio urbano. Então, podemos fazer um link na trajetória do capitalismo e, como consequência, o dimensionamento da atual conjuntura do meio urbano e dos impactos ambientais. Para isso, vamos usar esta imagem. Nessa imagem nós podemos levantar algumas hipóteses, alguns tipos de impactos ambientais, como por exemplo o despejo de lixo de maneira indiscriminada, ou então aqui nós temos dois problemas ambientais aliados, nós temos o trânsito, o tráfego congestionado, a emissão de gases poluentes pelos automóveis e veículos de maneira geral, além de uma área que está, digamos, tendo um prenúncio de enchente, que é um dos graves problemas cada vez mais rotineiros no ambiente urbano, provocado principalmente pela impermeabilização e volume de lixo nos bueiros, junto com o grande volume de água que cada vez mais difícil para que a gente tenha a noção exata de quando vai acontecer. Então, esses problemas, aqui também relacionados ao dejeto de produtos químicos, resultam em uma forma de visualização de uma cidade que precisa ser reorganizada, que precisa ser melhorada. E para isso, vamos pensar, junto com esse quiz, numa retomada necessária para que a gente entenda muito bem esse reflexo. O quiz diz o seguinte: os problemas ambientais ficaram maiores a partir do processo de letra A, Revolução Industrial, ou letra B, Revolução Neolítica? Rapidinho mesmo, voltamos já já. Vamos lá, pessoal, obviamente vocês acertaram, fazendo uma retrospectiva histórica, obviamente é a Revolução Industrial. Revolução Neolítica não tem nem a condição de nós associarmos a problemas ambientais, visto a precocidade do ambiente a ser indicado pela área e pela Revolução Neolítica, anterior até à Revolução Industrial em larga escala. Na continuação, lógico que os impactos ambientais vêm de uma problemática a ser analisada de efeito global. Então, aqui esta imagem mostra um planeta carente, um
um planeta que está pedindo ajuda, até faz menção de uma reunião feita que é a Agenda 21, um ambiente colaborativo que se estabeleceu para buscar um retrocesso, uma alteração numa realidade cada vez mais visível. Um dos lugares que faz essa avaliação é a NASA, que dimensionou em 2015 que havia já uma média, um acréscimo anual de mais ou menos 1 grau Celsius na temperatura do planeta. Isso pode ser pequeno dentro da visualização do aspecto numérico, mas olhando e vendo a estrutura total do planeta e a carência que ele tem de um condicionamento lento de modificações, isso se torna agressivo e se torna danoso. Por isso que muitas vezes nós também acompanhamos que evolução de fauna e flora, levando até mecanismos de extinção para esses dois elementos da natureza. Uma outra possibilidade que vem junto com essa dinâmica de poluição e de mudança climática, obviamente, é o incentivo cada vez maior das chamadas energias limpas. Então, a utilização de mecanismos para tentar retirar do meio ambiente de determinados elementos que podem ser prejudiciais e, ao invés desse, usar outros como matéria mais limpa. Por exemplo, a utilização do biogás, do biodiesel, utilização da energia elétrica a partir de outros mecanismos, a não ser também a hidrelétrica, a termoelétrica ou até a nuclear, dependendo de dimensionamento do local que você queira utilizar, mas sempre a busca por fatores alternativos que se assentem dentro da realidade local. Fonte de energia, ela deve ser vista sempre por um potencial local. O que melhor tem o local a oferecer? E aí se fazer alternativas da sua utilização. Esse é o caminho mais coerente. Dentro dessa possibilidade, agora vamos para mais um quiz. Nele, vocês têm o seguinte: tendo em vista o processo de globalização da economia, bem como os problemas ambientais existentes, quando pensamos no aumento progressivo da temperatura no planeta, estamos nos referindo a, com certeza vocês já ouviram, será que seria a letra A, aquecimento global, ou letra B, fluxos comerciais? Voltamos rapidinho. Então vamos lá, alunos, para a gente observar bem a resposta. Eu já até adiantei, vocês com certeza assinalaram aquecimento global. Dentro da característica do aquecimento global, vimos muito associado o chamado efeito estufa.
Aquecimento global e efeito estufa, temos que fazer uma análise crítica. Ele não deve ser visto totalmente pelo seu lado perverso, que é o que nós sentimos na atual conjuntura. Devemos observar que o aquecimento do planeta e o efeito estufa, ele primordialmente é um efeito, um elemento natural. Graças a esta impermeabilização que a atmosfera provoca, nós temos um aumento gradativo da temperatura durante o dia e um decréscimo de temperatura durante a noite. Esta diminuição e esse aumento gradativo possibilitou o surgimento da vida e o desenvolvimento de todos os seres vivos no planeta. O que torna o efeito estufa ou o aquecimento global um tanto mais agressivo é a rapidez com que esses últimos mecanismos, principalmente pós a Revolução Industrial, fizeram com que a temperatura aumentasse vertiginosamente ao longo dos últimos anos. Então, aluno, preste bastante atenção, tem seu lado benéfico e maléfico, ok? Na continuação, outro elemento indiscutível e foco de grandes conversas é a questão da água. Obviamente, temos a certeza, já vista anteriormente por vocês, com certeza, a questão da água como sendo algo primoroso, que dentro do percentual de água em nosso planeta nós temos uma mínima parte da chamada água doce e potável e que não podemos pensar em carência total de água, mas sim em encarecimento da água. Porque ao olharmos a questão água salgada, por exemplo, ou água gelada, nós podemos pensar num processo de dessalinização da água. Mas o processo de dessalinização custa caro. Por esta razão é que aparece ali a palavra privatização da água, onde cada vez mais, dependendo da sua utilização e dos recursos de cada lugar, existem empresas já pensando em mecanismos de privatizar e utilizar as fontes de água possíveis. Dentro dessa perspectiva, nós observamos o FMI e o Banco Mundial condicionando a renegociamento de dívidas para com esses bancos, principalmente o Banco Mundial, no que diz respeito à privatização e a fornecimento de água já com acréscimos derivados desse processo, o que é bem problemático no cenário atual. Tudo isso associado, obviamente, não podemos deixar de dizer aos fluxos comerciais. Então, água, questão de efeito estufa, questão de outras problemáticas ambientais, tudo isso está ligado, direto ou indiretamente, a todo o ramo comercial que estruturou ao longo desses anos. Desde aquele comércio mais antigo, mais precário, até hoje, com bolsa de valores, fluxo de commodities e ações no planeta todo. Essa situação ela é embasada primeiro pelos recursos naturais que nós utilizamos, depois pelos mecanismos de industrialização e posteriormente a utilização do dinheiro dentro do mercado financeiro. Então, obviamente, tudo que recebe investimento direto através das transacionais, com suas filiais e toda essa rede de transações comerciais, faz com que haja um adensamento populacional, faz que hajam cidades se tornando mais ou menos importantes e isso influenciando diretamente em como nós vivemos, onde vivemos e como nos organizamos. E isso, logicamente, nesta imagem fica bem fácil de ser visualizado. Olha a imagem, a gente percebe, é um mapa mundi bem diferente, é um mapa mundi porque aparece em todos os continentes, mas a posição deles usa como foco a Europa. Então, dentro da perspectiva da utilização de um mapa, a gente pode organizar o mapa de acordo com alguns critérios de posição. Veja que aqui nós temos a América, aqui nós temos a Ásia e a posição da Europa em relação à África está correta. Então, se eu obedecer esses critérios, eu posso dar uma outra conformação ao mapa, colocando a Europa como centro do mundo, mas com um objetivo. Ela sim foi para mostrar que a circulação comercial ainda tem um papel muito importante concentrado na Europa, que se dá desde o século XVIII, da primeira Revolução Industrial. Aí, nesse momento,
com o calibre das flechinhas, você percebe onde tem mais ou onde tem menos investimentos. As flechas mais densas, o investimento é maior. As flechas mais finas, investimento menor. Observe os investimentos entre Ásia e América parte norte. Observe os investimentos entre América parte norte e América do Sul. Aí você entende que o foco na Europa é um foco importante, sim, pelo volume de flechas, mas a riqueza, a quantidade, ela é bem distribuída pelo planeta. E isso tende a ser natural. Só que natural quando pensamos em recurso e não natural quando pensamos em meio ambiente. Nesse sentido é que embasamos a força do mecanismo chamado bloco econômico. O bloco econômico é literalmente um acordo entre os países para facilitar esses fluxos comerciais. Esses acordos, eles estabelecem critérios de funcionamento e dentro desses critérios, eles se organizam para melhorar e agilizar o comércio entre os países membros. Então, o acordo econômico só dá rentabilidade. Rentabilidade que se traduz em lucro e não preservação do meio ambiente. A partir de 1990, foi um período que eles tiveram um maior volume, um maior crescimento em termos de importância, mas ele vem crescendo gradativamente. O primeiro bloco econômico se dá essencialmente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de entrar nesse contexto, vamos identificar os tipos de blocos econômicos. Eu os coloquei em ordem de, digamos assim, abertura. O primeiro seria o chamado mercado comum. Nele, nós temos uma circulação de mercadorias, pessoas, capitais. Um exemplo disso seria a União Europeia. Hoje em dia, já com algumas ressalvas, caso vocês possam querer se aprofundar, entre no caso Brexit com o Reino Unido, e a ideia é que o Brexit se não tivesse acontecido, que a União Europeia evoluísse para um outro tipo de bloco econômico, o que está na sequência, uma União Econômica e Monetária. Nesse, nós teríamos um estágio atual da União Europeia, indeterminado agora com esses processos de modificação, mas todos com uma moeda única. Por que eu não posso dar a certeza que a União Europeia hoje é uma União Econômica e Monetária? Porque o euro não é o único. Existe a possibilidade e ainda existem países que, além do euro, usam sua moeda antiga. Por isso que a União Europeia pode estar num período intermediário e com o Brexit ficou pior ainda. Dentro disso, vamos para mais um exercício para que vocês revisem, porque com certeza já viram esses nomes, são hiper famosos, e adequar os seus conhecimentos. Diz assim: existem vários blocos econômicos, alguns deles reúnem somente países de um mesmo continente e outros uma tentativa de maximizar as relações comerciais globais. São integrados por várias nações de várias partes do planeta. São blocos econômicos, exceto letra A, União Europeia, B, Mercosul, C, NAFTA, D, BRIC, que o mais certo seria escrever BRICS, eu já explico depois, ou a letra E, APEC. Marque aí, a gente volta já já.
Vamos ver, alunos, se vocês marcaram adequadamente. Letra certa a ser marcado, que não é um bloco econômico, mas muitas pessoas acham, é o BRIC, ou BRICS, melhor dizendo. É um bloco que pode ser até falado como bloco, mas na realidade ele é uma classificação. Ele foi elaborado a partir da década de 60 com a perspectiva de mostrar ao mundo que existiam países que tinham características, ou melhor, que têm características muito similares e que seriam países com muitos aspectos positivos e que, se organizados, seriam, digamos, países do futuro. São eles: Brasil, Rússia, Índia e China. Por isso, aquele S que eu falei para vocês. Estes 4, em 1960, 62, foram assim classificados, por ter extensão territorial, riqueza natural e mão de obra farta e jovem. Mas, a partir da década de 90, a África do Sul se tornou independente do Reino Unido. Dessa forma, independente, com status de Estado maior, a África do Sul também tem essas características. É um país grande, é um país com muita riqueza natural, e é um país com mão de obra jovem. Dessa forma, o mais correto seria BRIC, o apóstrofe e mais o S. Seria BRICS. E aí ficaria com certeza a sigla correta. Mas não tira o mérito que não é um bloco econômico. É uma classificação de país. Já os outros, todos são blocos. A União Europeia, unindo primordialmente os países da Europa, agora com algumas exceções. O Mercosul, como o próprio nome já diz, Mercado Comum do Sul. O NAFTA, unindo os países principalmente da América parte norte. E a APEC, unindo alguns países da Ásia e América juntos. Ou seja, no mesmo continente e entre continentes diferentes. Porque o foco de bloco econômico, como nós temos como principal objetivo da nossa aula, é identificar a vocês que eles têm o contexto de um acordo econômico que viabilize a melhoria e a facilidade comercial. E atrelando aquilo que nós falamos anteriormente, essa agilidade não refletiu com cuidado no meio ambiente. Mas estamos em processo de mudança e espero que você, cidadão, faça parte desse processo. Até um próximo encontro, queridos. Até mais!